Boa noite, meus irmãos. Prazer estar aqui mais uma vez. Nessa noite nós vamos começar a nossa ministração sobre a nossa oração e o nosso relógio de oração. Deixe-me pegar o meu material. Quero abrir com uma oração. Pai, obrigado mais uma vez por estar ao vivo com a Igreja Bethesda e todos os irmãos visitantes que estão ligados nesse momento, nesse equipamento. Que o Senhor possa tocar a cada um, transmitir a mensagem do Senhor para essa noite. E nós agradecemos em nome de Jesus. Se você está em casa ou em algum lugar no seu equipamento e puder abrir a Bíblia, nós vamos abrir o primeiro texto, que vai ser Mateus capítulo 6, e nós vamos ler o versículo 10. Buscar meu óculos. Mateus 6, 10 diz a palavra do Senhor. Vamos ler, na verdade, Mateus 6, o versículo 7 e 8. Jesus, falando sobre a oração, ele disse: mas tu, quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de lhe pedirdes. Nós estamos começando hoje o nosso relógio de oração. À meia-noite vai começar, mas nós não queremos que os irmãos apenas abracem o projeto de orar sem saber como orar, sem saber o que orar e sem saber os objetivos desse projeto. Eu quero dizer nessa minha introdução que lidar com oração sem ensinar as pessoas é até perigoso, porque se nós deixarmos as pessoas orarem por si mesmas, sem orientação bíblica e sem revelação, elas vão começar a orar e não atingir os propósitos de Deus. Elas vão orar suas próprias emoções e vão terminar não seguindo o Espírito Santo. E Romanos capítulo 8, verso 26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e Ele intercede por nós. Nós dependemos muito do Espírito Santo quando vamos orar. E se as pessoas não souberem depender do Espírito, elas vão orar orações que não vão ter respostas. Isso vai criar um cenário de frustração e decepção e até incredulidade, porque as respostas não virão. E as pessoas vão fazer a coisa certa da maneira errada, mas vão perder o seu tempo. Então, antes de falar dos 7 motivos que nós temos para orar no nosso relógio de oração, eu quero discutir 4 pontos sobre a oração. O primeiro deles é o seguinte, que a oração, ela não vem de nós, ela não é por nós e ela não é através de nós. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a oração, ela nasce em Deus, ela é um clamor do coração de Deus. Esse clamor precisa ecoar no nosso coração, para que os propósitos dele se cumpram na terra. Quando a gente ora, o clamor do coração de Deus, que ecoou em nosso coração, então essas orações são respondidas na terra. Então a oração, ela não nasce em nós, ela nasce no coração de Deus, e o nosso trabalho é estar com o coração sincronizado no coração de Deus, e essa, honestamente, é a nossa maior dificuldade. Quando Deus nos pede para orar, e esse tempo agora de coronavírus é o tempo em que Deus está propondo
propondo algumas orações específicas para nós orarmos. Quando ele nos pede para orar, ele está, na verdade, querendo abrir um caminho legal no mundo espiritual, pela nossa concordância com ele, para que esses planos possam ser legalmente liberados na terra. Então, Deus precisa das nossas orações. Elas fazem parte do projeto legal de Deus para cumprir os seus planos na terra. Por isso nós precisamos pedir a Ele as orações que Ele quer de nós. Então, antes de nós começarmos o relógio de oração, antes de nós começarmos a investir horas em oração e lista de oração, nós precisamos perguntar a Deus que orações Ele quer nesse momento. Por isso que eu digo nesse ponto que a oração não vem de nós, a oração não é por nós, não é através de nós que ela acontece, ela vem de Deus, ela acontece através do Espírito Santo em nós. E nós precisamos descobrir qual é o coração de Deus antes de nós orarmos. Isso nos leva ao primeiro trabalho, a primeira grande dificuldade nossa, que é exatamente essa, descobrir o coração de Deus antes de orarmos, tá bom? Então eu quero discutir com vocês agora o segundo ponto, que é a lei das duas testemunhas. Eu quero mostrar como Deus precisa da nossa oração para cumprir, executar e satisfazer a lei das duas testemunhas. Eu gostaria de mostrar esse princípio para você primeiro no Velho Testamento e em seguida no Novo Testamento. Eu quero começar com Deuteronômio capítulo 17, o versículo 6, onde Deus estabeleceu que as coisas deveriam ser decididas por duas testemunhas no mínimo. Deuteronômio 17, 6 diz assim: pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que tiver que morrer, mas pela boca de uma só testemunha não morrerá. Quando era para Moisés decidir um caso legal sobre um juízo, uma testemunha só não era suficiente para decidir a morte da pessoa, tinha que ter pelo menos 2. Essa lei continua ainda em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, onde o Senhor diz: uma testemunha só não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Eu quero mostrar, antes de nós falarmos dos 7 motivos de oração, que Deus, Ele quer as nossas orações sincronizadas com as dele, porque Ele precisa de 2 testemunhas. Quem são essas testemunhas? Primeiro é Deus, e a segunda somos nós, que concordando com os planos dele, nós damos à corte celestial o direito legal de executar esses planos na terra. Então, eu quero mostrar agora como essa lei foi ratificada e confirmada no Novo Testamento. Eu quero levar você para Mateus capítulo 18, verso 16, onde o próprio Senhor Jesus relembrou e confirmou a lei das duas testemunhas. Mateus 18, verso 16, ele diz, na verdade, Mateus 18, versículo 19. Ainda vos digo mais, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Uma das coisas que o Senhor falou ao nosso coração ao montarmos esse relógio de oração, que começa hoje à meia-noite, é que nós tivéssemos pelo menos 2 pessoas em cada hora de oração, para que elas estivessem em concordância diante de Deus, 2 na terra, concordando acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, Mateus 18, 19, ratifica essa lei das 2 testemunhas, mas eu quero mais um texto, que é 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 1, aliás, 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 1, onde o apóstolo Paulo relembra as mesmas palavras, dizendo da seguinte maneira: esta é a terceira vez
que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda palavra. Eu estou querendo mostrar para você que está me vendo que Deus precisa de nossas orações. Por que nós oramos? Para o que são as nossas orações? Elas são uma segunda voz, um segundo testemunho legal que se une ao desejo de Deus, ao testemunho de Deus, para que esse plano possa ser executado na terra. Então, mais uma vez, 1 Timóteo capítulo 5, verso 19, se confirma mais uma vez a lei das 2 testemunhas. Paulo diz: não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Veja que o testemunho de outra pessoa com outra pessoa corrobora, confirma que aquele fato é verdadeiro. E isso é aplicado nas nossas orações no mundo espiritual. Nós, na verdade, oramos para concordar com os planos de Deus para esse momento. E no nosso caso específico, nós estamos orando na época do coronavírus, nós estamos no dia 27 de março, onde a epidemia está no 3º, 4º mês do mundo, porque começou em dezembro na China, mas só agora que aqui em Nova York está, hoje os Estados Unidos passou da marca dos 100 mil infectados. E nós estamos buscando de Deus quais são as orações que Ele quer para esse momento. Para isso que nós estamos estudando, para conhecer a vontade de Deus nesse momento. Nós oramos então para concordar com Deus e selar esse protocolo legal das 2 testemunhas. E Mateus capítulo 6, versículo 10, que era o texto que eu mencionei no começo, ele diz o seguinte: nós, quando orarmos, devemos pedir essas seguintes palavras: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O Senhor Jesus nos orientou a pedir ao Pai que a sua vontade fosse feita na terra como é no céu. Isso é um testemunho da nossa parte de que nós queremos que a vontade de Deus, que os planos que Ele fez, isso é, que a voz que já soou no céu, receba agora um eco na terra. E recebendo esse eco na terra através de nossas orações, são 2 testemunhas que se unem para que a vontade de Deus se estabeleça na terra. Então não é por acaso que na oração do Pai Nosso, no versículo 10, o Senhor Jesus ensina: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Eu quero mover para o meu 3º ponto, que é a oração é um protocolo legal básico, e é disso que nós estamos falando, tá? Eu quero dizer que no reino de Deus, os juízos de Deus se cumprem pela concordância do rei com os súditos do rei, ou melhor dizendo, a concordância dos súditos com o seu rei. Porque quando nós vamos orar, nós não estamos fazendo nada mais que buscando o coração de Deus para saber o que o rei falou, e orando as mesmas coisas aqui embaixo, é que nós estamos confirmando o que está no coração do rei. Então no reino de Deus funciona assim: o desejo do rei se realiza no reino quando os súditos do rei, eles emitem uma segunda voz, um segundo testemunho, para que o desejo do rei se execute na terra. Então eu gostaria de colocar dentro desse cenário Deus como juiz, porque o que está acontecendo nesse momento no mundo, ou em qualquer época da história, é que Deus continua julgando o mundo. Isso é, Deus, Ele governa o universo através dos seus juízos. Os juízos, nesse caso, são os veredictos que são proclamados por Deus, que são dados por Deus a partir da sua corte celestial, do seu trono de justiça. Deus, sentado no seu trono do universo, julga as situações. Isso é, Ele estabelece veredictos em todas as épocas da humanidade. Ele estabeleceu veredictos sobre as nações, sobre os homens, sobre as situações. São veredictos de bênção ou de juízo, tá? Através da concordância da oração dos seus súditos. Nós somos cooperadores com Deus quando a igreja entende o coração de Deus numa época da história e ela começa a orar aquilo que Deus quer. Então, Deus estabelece os seus juízos mediante essa concordância da igreja. Eu quero mostrar como Deus
ele mesmo fala a nosso respeito, se referindo a nós como suas testemunhas. Isso é, testemunhas legais, tá bom? Esse é um termo legal, onde Deus diz, vocês são minhas testemunhas no tribunal, na verdade, no tribunal do universo. Isaías 43, versículo 10, ele diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. É uma palavra, um termo legal, uma testemunha num tribunal. E o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Ele é o Deus do universo, mas precisa de suas testemunhas. E no versículo 13, ele continua dizendo também, de hoje em diante eu sou e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mas no versículo 12, ele diz, eu anunciei e salvei, eu mesmo mostrei. Deus estranho não houve entre mim, portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Gostaria que nós entendêssemos que quando nós começarmos nesse projeto de oração, nesse relógio de oração, o que nós vamos estar fazendo, se estivermos com o coração ligado em Deus, é servindo como testemunhas na corte celestial, perante anjos e demônios, de que Deus pode realizar a sua vontade nessa época do coronavírus. Ele pode realizar os seus juízos, ele pode executar aquilo que ele quer executar na terra. Eu quero mostrar como Deus governa a terra através de juízos. Tá? Salmo 36, o versículo 6, por exemplo. Toda vez que se refere a juízos, está se referindo sobre o governo de Deus e como ele governa a terra. Salmo 36, verso 6, diz, a tua justiça é como os montes de Deus, e os teus juízos são um abismo profundo. Isso é, as deliberações da corte celestial, as decisões que Deus toma. Sabe, nós não criamos o universo. Nós não sabemos nem como governá-lo, nós não saberíamos como sustentar o universo, mas Deus, o Criador do universo, ele sustenta e rege o universo através dos juízos do seu trono. Por isso que a Bíblia sempre se refere aos juízos de Deus, isso é, aos veredictos que ele estabelece sobre a sua criação. Aqui no Salmo 36, verso 6, diz que a tua justiça é como os montes, os teus juízos são um abismo profundo. Mas não somente aí, Davi em vários lugares, ele fala sobre os juízos de Deus governando a terra. O Salmo 105, o versículo 7, diz assim, ele é o nosso Deus e os seus juízos estão em toda a terra. Isso é, os seus veredictos, as suas decisões legais que ele tomou de abençoar ou de punir, que ele tomou de não suportar mais esse pecado e enviar esse juízo, ou que ele tomou de abençoar esta nação e abençoar este povo, abrir essa porta, ou impedir o agir do inimigo. Deus governa o universo, governa o planeta através dos seus juízos, isso é, o martelo que ele bate na sua corte, as decisões legais tomadas a partir da sua corte. Quero ler mais um texto, que é o Salmo 119, o versículo 102, que diz assim, não me aparto, isso é, Salmo 119, versículo, esse aqui eu perdi. Eu gostaria de falar Jeremias 29, 11, que é um texto muito conhecido, onde Deus diz, mas eu sei os planos que eu tenho para vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E quando Deus chama testemunhas para orar, pessoas para orar, Ele está pedindo testemunhas que possam concordar com esses planos para que eles possam ser estabelecidos na terra. Então, querido, nós somos as testemunhas de Deus. E Deus, Ele opera através das nossas orações, nos vários juízos que Ele executa sobre a terra. Eu quero ler mais um texto, um dos mais poderosos para mim, que é Apocalipse capítulo 8, onde no derramar das pragas, antes dos anjos tocarem as trombetas e executarem os juízos que o tribunal passou, eles usam as orações dos santos. Olha só, querido.
Apocalipse capítulo 8, versículo 3, diz: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações dos santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Tudo isso está acontecendo antes dos anjos tocarem as trombetas, executarem o juízo de Deus. Isso é, Deus está utilizando as orações dos santos, o anjo está com aquele incensário na mão, derramando muito incenso no fogo e levando aquilo diante de Deus. Isso é, mostrando para Deus as palavras dos santos, as proclamações dos santos, as orações dos santos, as profecias dos santos, as declarações que os santos fizeram na sua presença, os pedidos que os santos fizeram. E esse é um segundo testemunho, é uma segunda voz que se ergue na corte celestial, legalizando o juízo de Deus na terra. E o versículo 5 de Apocalipse 8 diz: Depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. Isso é, agora, ele, depois de oferecer as orações do incenso que subiram até Deus, os juízos começam sobre a terra, tá? E ele lançou sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E o verso 6 diz: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Em outras palavras, aqui está claro que todos os juízos de Deus na terra, ele usa as orações dos santos. E nesse momento que nós estamos nos preparando para orar, nós queremos exatamente usar esta posição legal, esse status de testemunha legal de Deus, para proclamar o seu juízo na terra, para orar as orações que estão no coração de Deus. Agora, antes de falar dos 7 motivos, eu quero falar mais um ponto, que é como nós podemos orar com o coração de Deus. Bem, eu disse, essa na verdade é a nossa maior dificuldade, que é ter um coração disponível, ter um coração que consegue sincronizar com o coração de Deus, ao ponto de entender que orações devem ser oferecidas. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que para um coração ter essa sincronia, ele tem que ser um coração curado. Porque os corações feridos, os corações ofendidos, os corações entristecidos, eles não estão liberados, eles não estão disponíveis para receberem essas impressões de Deus. Tá? O coração precisa se desligar da agenda errada. E nesse momento, a igreja precisa se desligar de todo medo, de toda preocupação, de tudo aquilo que indisponibiliza o nosso coração para conhecer o coração de Deus nesse momento. Então, eu quero ler as palavras de Lucas, capítulo 21, verso 34, porque aqui mostra claramente quando o coração não está disponível. Jesus diz: Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida. Está aqui a agenda errada do coração. Não tem como o coração do crente, da igreja, do grupo, do povo que está orando, que está carregado de glutonaria ou embriaguez ou dos cuidados da vida, está disponível para sentir o que Deus está sentindo, para receber as orações que Deus quer que nós oremos. Então, a primeira coisa que nós vamos orar é pedir que Deus limpe o nosso coração, desligue o coração das agendas erradas. Em segundo lugar, Deus precisa ir nos levando na oração, nessa vida de oração pessoal, que nosso coração é forjado para se formar no coração de Deus, para se alinhar ao coração de Deus numa vida de oração. Quem ora esporadicamente não tem o que eu estou falando. Quem ora de vez em quando não tem o que eu estou falando. Quem ora um pouquinho só para agradecer o dia, agradecer a noite, a comida, não tem o que eu estou falando.
Eu estou falando de pessoas que gastam horas e dias e meses e anos numa vida de oração, numa prática, que elas terminam conhecendo o coração de Deus. Por quê? Primeiro, porque Deus desliga o coração delas das agendas naturais e Deus liga o coração delas na agenda de Deus. Eu quero mostrar para você como o coração de Deus está ligado nas situações que acontecem não só com o povo dele, mas com o mundo, entendeu? Eu quero ler um texto que me impacta muito há muitos anos, que é Isaías 63, o versículo 9, que diz assim: em toda angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele os remiu e os carregou todos os dias da antiguidade. Isso é, em toda a angústia deles, em toda a aflição do povo, em toda a luta do povo, em todo o desespero, em toda a luta que o povo teve, Deus, o próprio Deus, foi angustiado. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. Quem é o anjo da presença? Senão o próprio Senhor, que está conosco nas nossas aflições. O coração de Deus sofre. Eu quero dizer para você, nesse tempo de coronavírus, com os 25 mil mortos que já morreram no mundo, com os mais de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas infectadas por esse vírus, o coração de Deus está chorando. O coração de Deus está chorando. E a pergunta é, se você está disponível para chorar, se o seu coração está disponível para chorar junto com o coração de Deus pelo mundo nesse momento. Porque se nós vamos orar, é suposto que nós vamos fazer isso, que o nosso coração está ao ponto ligado com Deus, que a gente consegue chorar com Ele. Sabe, Deus nos chama para chorar nesse momento, por quê? Porque o coração dele está chorando. Eu quero compartilhar com você esse texto de Joel, capítulo 2, verso 17, que se aplica também a esse tempo, onde se a igreja se prepara para orar, como a igreja deve orar? Joel 2, 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Chorem entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio. Alguém pode estar dizendo, mas a herança do Senhor é a igreja. Mas Deus criou as vidas lá fora. Você acha que Deus tem prazer na morte delas? O Senhor não tem prazer quando Ele é obrigado a permitir o juízo. Ezequiel 18, 23 diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte das pessoas que estão morrendo em todos os lugares do mundo através desse vírus. Poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Por que diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Há muita gente nesse momento perguntando isso. Onde está Deus? Quando o vírus não está escolhendo pobre, nem rico, abastado, nem miserável, crente ou não crente, embora o sangue de Jesus está sobre nós, sabemos de pessoas cristãs que já foram infectadas e que já faleceram. Um pastor morreu aqui nos Estados Unidos. Tá? Quando começou essa situação, ele nem acreditava nisso, um pastor americano, e ele faleceu. Outros têm falecido, têm sido vítimas, e o Senhor, Ele está chorando nesse momento, e nós precisamos chorar. Queridos, dessa forma é que a oração precisa que o nosso coração esteja alinhado com o coração de Deus. Muito bem, eu já ministrei por mais ou menos 30 minutos e eu quero gastar a segunda parte dessa 1 hora que temos juntos hoje com os motivos que nós sentimos no coração, trazidos pelo Senhor, pelos quais nós vamos entrar no relógio de oração. Eu quero louvar a Deus por cada irmão e cada irmã que vai começar a orar hoje a partir da meia-noite até a meia-noite amanhã. E o que nós gostaríamos de fazer é o seguinte: interromper o relógio
de meia-noite de amanhã até meia-noite no domingo, mas meia-noite no domingo nós começarmos novamente até meia-noite de sábado que vem. Gostaríamos de dar uma pausa somente no domingo para esse relógio de oração, mas orarmos os 7 dias, todos os dias no mesmo horário. Se alguém tiver alguma dificuldade, fale conosco, que nós queremos preencher as brechas, mas gostaríamos de convidar você que está em casa, todo mundo está preso, todo mundo está parado, para que assuma esse momento semanal, diário, para que a gente possa orar todos os dias. Então, eu quero dizer agora para a Bethesda e para todos os que nos assistem, se você quer fazer o relógio de oração conosco, 7 motivos pelos quais você deve orar, e você pode marcar as referências, e eu vou colocar uma foto desses 7 motivos no nosso grupo do WhatsApp, você vai poder checar no seu celular quando você for orar. O primeiro motivo é o seguinte: Deus parou o mundo com esse vírus, com essa epidemia que ninguém esperava, e nós queremos, em primeiro lugar, o primeiro motivo de oração que nós queremos fazer, quando você entrar na presença de Deus, é adorar o soberano que controla as nações. Se há uma coisa que Deus está mostrando nesse momento, é como Ele é rei e como Ele controla as nações. E Deus está controlando as nações. Deus está julgando, Deus está com todas as coisas debaixo do seu controle. Isaías, capítulo 40, o versículo 15 e o 22, dizem o seguinte: eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde, e como o pó moído das balanças, eis que Ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. E o verso 22 diz: é Ele o que está assentado sobre o globo da terra. Não é o vírus, não é a China, não é o diabo. Esse vírus não tem a ver com Satanás, não é obra do diabo. Esse vírus é obra do controle da mão daquele que é o único que tem a liberdade de sacudir todas as nações da terra, todos os governos, todas as economias, de permitir os hospitais ficarem nesse pânico e obrigar as pessoas a ficarem em casa. A única pessoa que tem autoridade, a jurisdição para fazer isso no mundo é Deus. E o que Deus está mostrando nesse momento é o seu poder soberano, como Ele controla as nações. É Ele que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. É Ele que estende os céus como cortina e os desenrola para nele habitar. Quando você for orar, a primeira coisa que eu quero que você lembre é que Deus é o soberano que controla as nações. Tire um tempo para adorar o Senhor pela interrupção